Buongiorno a tutti, buongiorno, benvenuti. Eminenza Reverendissima, Signor Segretario di Stato, Vostre Eminenze, Eccellenze, cari amici, buongiorno e che piacere ritrovarci insieme per rileggere e aiutare l'un l'altro nella riflessione sulla terza enciclica di Papa Francesco che viene pubblicata oggi. Una nota prima di iniziare. Chiaramente, come i giornalisti sanno, la conferenza di oggi resta in embargo fino a dopo l'Angelus del Santo Padre. Allora è solo un promemoria. Fratelli tutti, sulla fraternità e l'amicizia sociale. E dalle prime frasi si capisce già che il Papa vuole rivolgersi a tutte e a tutti e si sforza di portarci oltre le distinzioni che gli uomini e le donne tendono ad usare per dividere e differenziarsi, quelle tra persone di fede diversa, tra lontani e vicino, persino tra uomo e donna. Il punto di partenza di questo documento è un mondo diviso, è un lungo capitolo è dedicato alle ombre di un mondo chiuso. È un mondo ferito, quello in cui viviamo, frammentato, le cui ferite sono rese ancora più evidenti dalla crisi sanitaria in corso. Sono ferite che il Papa ha toccato con mano nei numerosi viaggi e in questo documento si ritrovano tante espressioni usate dal Papa nel corso dei suoi viaggi e nei tanti incontri, anche di questo tempo. Sunt lacrimae rerum, esistono lacrime delle cose, afferma il Papa citando Virgilio, con la mirabile capacità di sintesi della poesia. Et mentem mortalia tangunt. Sono ferite che hanno conseguenze sulla mente e sul cuore dell'uomo. Si misura la fatica del mondo e delle società a cercare fraternità tra i popoli e l'amicizia sociale all'interno dei popoli stessi, citate nel sottotitolo dell'enciclica. E il Papa cerca più che alleati o soci, come scrive nell'enciclica, cerca fratelli o sorelle per ricucire questo mondo diviso. Li cerca a tutti i livelli, nei corpi intermedi delle società, anche quei movimenti popolari che costituiscono comunità dal basso e mettono in collegamento i bisogni della gente e la politica. Li cerca nella politica, cui riserva un lungo capitolo che certamente sarà oggetto di approfondimento questa mattina. Li cerca nelle altre fedi, senza riserve, senza preclusioni. La pace è un cantiere aperto a tutti, ricordava Giovanni Paolo II, e di questo si tratta. Tanti sono i temi che stanno a cuore al Papa in questo documento, ma al cuore dell'enciclica il Papa ha voluto mettere la parabola del buon samaritano, la prima vera risposta al male, quasi una catechesi ad illuminarne le pagine. Ma per esaminare al meglio questi temi mi rivolgo ai nostri relatori di oggi, testimoni d'eccezione di questo papato, che ringraziamo fin d'ora di essere qui. E ringraziamo anzitutto Sua Eminenza il Cardinale Segretario di Stato, Pietro Parolin, di essere qui e di aprire con noi questa conferenza odierna. Grazie Eminenza e sono onorato di dare la parola. Grazie, buongiorno e buona domenica a tutti. Eminenze, eccellenze, signore e signori, cari amici. Anche per l'osservatore meno attento, di fronte all'enciclica Fratelli Tutti, una domanda è d'obbligo. Quale spazio e considerazione trova la fraternità nelle relazioni internazionali? Chi è attento allo svolgersi dei rapporti a livello mondiale si aspetterebbe una risposta in termini di proclami, normative, statistiche e forse anche di azioni. Se invece ci lasciamo guidare da Papa Francesco nella constatazione di fatti e situazioni, la risposta è un'altra. E cito il numero 179: la società mondiale ha gravi carenze strutturali che non si risolvono con raddoppio o soluzioni veloci meramente occasionali. L'enciclica non si limita a considerare la fraternità uno strumento o un auspicio, ma delinea una cultura della fraternità da applicare ai rapporti internazionali. Una cultura, certo, l'immagine è quella di un sapere del quale viene sviluppato il metodo e l'obiettivo. Quanto al metodo,
La fraternità non è una tendenza, una moda che si sviluppa nel tempo o in un tempo, ma è piuttosto la manifestazione di atti concreti. L'enciclica ci ricorda l'integrazione tra paesi, il primato delle regole sulla forza, lo sviluppo e la cooperazione economica e soprattutto lo strumento del dialogo, visto non come anestetico per rattoppi occasionali, bensì come un'arma che ha potenziale distruttivo, uso questa parola, che ha un potenziale distruttivo molto superiore a qualsiasi armamento. Infatti, spiego, se le armi e con esse la guerra distruggono vite umane, distruggono l'ambiente, distruggono la speranza, fino a spegnere il futuro di persone e comunità, il dialogo distrugge le barriere del cuore e della mente, apre gli spazi per il perdono e favorisce la riconciliazione. Anzi, è lo strumento di cui necessita la giustizia per potersi affermare nel suo significato ed effetto più autentico. Quanto l'assenza di dialogo permette ai rapporti internazionali di degenerare e di affidarsi al peso della potenza, ai risultati della contrapposizione e della forza. Resultados da contraposição e da força, o diálogo, ao contrário, sobretudo quando for perseverante e corajoso, não faz notícia como as desavenças e os conflitos. Contudo, de forma discreta, mas muito mais do que possamos notar, ajuda o mundo a viver melhor. 198 da encíclica. Obviamente, olhando aos eventos internacionais, o diálogo também faz suas vítimas. São aqueles que não respondem à lógica do conflito a qualquer custa, ou são considerados como ingênuos e inexperientes somente por não terem a coragem de ultrapassar interesses imediatos e parciais das realidades individuais. O diálogo exige paciência e aproxima do martírio. É por isso que a encíclica o evoca como um instrumento da fraternidade, um meio que torna quem dialoga diferente daquelas pessoas com funções importantes na sociedade que não tinham no coração o amor pelo bem comum. Encíclica Fratelli Tutti, 63. Vamos ao âmago, ao objetivo. A história e também as visões religiosas e diversos percursos de espiritualidade falam de fraternidade, falando de beleza e efeitos, mas muitas vezes ligando-os a um caminho lento e difícil, quase uma dimensão ideal, por trás da qual veiculam-se impulsos de reforma ou processos revolucionários, como também é uma tentação constante limitar a fraternidade num nível de amadurecimento individual. O objetivo, de acordo com a encíclica, é ao contrário um percurso ascendente, determinado por uma subsidiariedade saudável que, a partir da pessoa, amplia-se abraçando a dimensão familiar, social, estatual até a comunidade internacional. É por isso que o Papa Francisco nos lembra que, para fazer da fraternidade um instrumento para atuar nas relações internacionais, é necessário fazer crescer não só uma espiritualidade da fraternidade, mas também, ao mesmo tempo, uma organização mundial mais eficiente para ajudar a resolver os problemas prementes. Encíclica 165. Traçada assim, a fraternidade com seu método e objetivo pode participar da renovação de princípios, pode ser capaz de fazer emergir as linhas necessárias para enfrentar os novos desafios, levando a pluralidade de atores que atuam em nível mundial a responder às exigências da família humana. Trata-se de atores cuja responsabilidade em termos políticos e de soluções compartilhadas é determinante, particularmente quando estamos diante da realidade da guerra, fome, subdesenvolvimento, destruição da casa comum e suas consequências. Atores conscientes de como a globalização, diante de problemas efetivos e soluções necessárias, tenha manifestado, inclusive recentemente, apenas aspectos negativos. Para manifestar essa verdade, o Papa utiliza a experiência da pandemia que deixou a descoberto as nossas falsas seguranças
lideranças, invocando a necessidade de uma ação capaz de dar respostas e não apenas analisar os fatos. Essa ação é ainda carente e talvez continuará assim diante das metas que a pesquisa e a ciência alcançam todo dia. É carente, pois ficou evidente a incapacidade de agir em conjunto. Apesar de estarmos hiperconectados, verificou-se uma fragmentação que tornou mais difícil resolver os problemas que afetam a todos. Sempre o número 165. O que se evidencia no cenário internacional é a contradição entre o bem comum e a atitude a dar prioridade ao interesse dos Estados, ou até de Estados individuais, com a certeza que possam existir zonas sem controle, ou que é válida a lógica de aquilo que não é proibido é permitido, e o resultado é a multidão dos abandonados que fica à mercê da possível boa vontade de alguns. O contrário da fraternidade, ao contrário, leva à ideia dos interesses gerais, capazes de constituir uma verdadeira solidariedade e modificar não apenas a estrutura da comunidade internacional, mas também a dinâmica da relação em seu interior. E, de fato, a soberania e a independência de cada Estado acabam sendo um absoluto, devendo ser submetidos à soberania do direito, sabendo que a justiça é um requisito indispensável para se realizar o ideal da fraternidade universal, número 173. Esse processo não é automático, mas requer-se coragem e generosidade para estabelecer livremente certos objetivos comuns e assegurar o cumprimento em todo o mundo de algumas normas essenciais. 174. Na perspectiva do Papa Francisco, a fraternidade se torna, portanto, um modo de fazer prevalecer os compromissos assumidos de acordo com Pacta Sunt Servanda, para respeitar de fato o desejo manifestado legitimamente para resolver as controvérsias com os meios oferecidos pela diplomacia, negociação, instituições multilaterais e com o desejo mais amplo de realizar realmente um bem comum, realmente universal e a tutela dos estados mais vulneráveis. Não falta uma referência a um tema constante do ensino social da Igreja. O governo, a governança, como se usa hoje, da comunidade internacional, de seus membros e instituições. O Papa Francisco, coerentemente com todos seus antecessores, afirma a necessidade de uma forma de autoridade mundial regulada pelo direito. Não se deve necessariamente pensar numa autoridade pessoal. Há problemas centralizados. A fraternidade substitui uma funcionalidade colegial. E não é estranha a visão sinodal aplicada ao governo da Igreja própria do Papa Francisco, determinada por organizações mundiais mais eficazes, dotadas de autoridade para assegurar o bem comum mundial, a erradicação da fome e miséria e a justa defesa dos direitos humanos fundamentais. Atuar na realidade internacional mediante a cultura da fraternidade exige adquirir um método e um objetivo capazes de substituir os paradigmas não mais capazes de captar os desafios e as necessidades que se apresentam no caminho da comunidade internacional, que percorre com dificuldade e contradições. Não faltam preocupações em relação ao desejo de esvaziar a razão e o conteúdo do multilateralismo necessário numa sociedade mundial que vive a fragmentação das ideias como expressão num pós-global que avança. Um desejo de resultado de uma abordagem exclusivamente pragmática, que esquece princípios, regras e também o grito de ajuda que são cada vez mais constantes e que podem comprometer a estabilidade internacional. Contraposições, portanto, que degeneram em guerras que, pela complexidade das causas, são destinadas a continuar ao longo do tempo sem soluções imediatas e invocar a paz de pouco adianta. O Papa Francisco diz que há grande necessidade de negociar e, assim, de desenvolver percursos concretos para a paz. Mas os processos efetivos de uma paz duradoura são, antes de mais nada, transformações artesanais realizadas pelos
dos povos, onde cada pessoa pode ser um fermento eficaz com seu estilo de vida diária. As grandes transformações não são construídas à escrivaninha ou no escritório. Número 231. Percorrendo a encíclica, nos sentimos chamados a nossas responsabilidades individuais e coletivas diante de novas tendências e exigências que vão surgindo na cena internacional. Proclamar-nos irmãos e fazer da amizade social o nosso hábito provavelmente não é suficiente, como também definir as relações internacionais em termos de paz ou segurança, desenvolvimento, o genérico, invocar o respeito dos direitos fundamentais já não é mais suficiente. Embora tenham representado nas últimas décadas a razão de ser da ação diplomática, organismos multilaterais, da ação profética de tantas figuras do ensino de filosofias caracterizado pela dimensão religiosa. O papel efetivo da fraternidade é explosivo, pois se liga a conceitos novos que substituem a paz com operadores de paz, o desenvolvimento com cooperantes, o respeito dos direitos com atenção às exigências de cada próximo, pessoa, povo ou comunidade. Nos diz claramente a raiz teológica da encíclica, que gira em volta da categoria do amor fraterno, que para além de qualquer pertença identitária é capaz de se realizar concretamente em quem se fez próximo. A imagem do bom samaritano está ali como reprimenda e modelo. Aos responsáveis das nações, diplomatas que trabalham pela paz e o desenvolvimento, a fraternidade sugere transformar a vida internacional de simples coexistência quase necessária a uma dimensão baseada num senso comum de humanidade, que já hoje inspira muitas regras e estruturas internacionais, incentivando uma convivência efetiva. A imagem de uma realidade onde as instâncias de povos e pessoas se tornam prevalecentes com um aparato institucional capaz de garantir não interesses particulares, mas o desejado bem comum mundial. A fraternidade tem, portanto, como protagonista a família humana, que em suas relações e suas diferenças viaja rumo a uma plena unidade, com uma visão distante do universalismo. Através da cultura da fraternidade, o Papa Francisco chama qualquer um a amar o outro povo, como se fosse a outra nação, como se fosse a própria, e assim a construir relações, regras e instituições, abandonando a miragem da força, do isolamento, das visões fechadas, de ações egoístas, pois a mera soma dos interesses individuais não é capaz de gerar um mundo melhor para toda a humanidade. Agradeço pela atenção. A lei, Eminência. Muito obrigado, Eminência. Obrigado pela reflexão sobre a diplomacia internacional, que ilumina muito do trabalho escondido, as nunciaturas. Trata-se realmente de favorecer uma cultura da fraternidade, estava a dizer, e vem os... Lembro-me dos dias de Abu Dhabi, em fevereiro passado, e a assinatura do documento sobre a fraternidade universal. Testemunho daquele evento junto a nós e a muitos jornalistas que estão aqui, era também o juiz Mohammed Mahmoud, que naquele encontro inspirou-se, junto a outros, pela criação do Alto Comitê pela Fraternidade Humana. E, em seu papel, o acolhemos aqui hoje, gratos por sua presença, e ouvimos suas palavras. Em nome de... Mencionando Sua Eminência Parolin, no início de seu discurso, disse que o diálogo acaba os obstáculos, acaba com... e isso é muito importante.
Que a paz, estimado público, que a paz de Deus, sua misericórdia e suas bênçãos estejam com todos vós. Algumas cidades e povos são reconhecíveis graças a monumentos importantes que se tornaram símbolo. A cidade de Roma é conhecida pela cúpula de São Pedro, aqui no Vaticano. Londres tem o Big Ben, Paris a Torre Eiffel, que se ergue para o céu. Nova York é conhecida pela Estátua da Liberdade, Cairo pelas pirâmides e Minaret de Azar e pelos campanários de suas igrejas. Então, são monumentos do cristianismo e do islã, surgiram recentemente, enriquecendo símbolos como novo pilar da verdade, bem, liberdade e fraternidade. Quando é mencionada a fraternidade humana, a nossa mente e os nossos corações conscientemente se voltam para o Papa Francisco e para o grande imã Ahmad Al-Tayyeb Sheikh de Al-Azhar. Esses dois personagens que se tornaram juntos um novo emblema, um novo monumento, não para um determinado país ou para um certo povo, tornaram-se um forte símbolo de uma ideia nobre, ou seja, a ideia da fraternidade humana. E de Deus, com sua misericórdia por todos nós, colocou esses dois ilustres símbolos ao serviço desses conceitos humanos supremos. Senhoras e senhores, se o crescimento e a renovação são ditados pelas normas de vida dos seres existentes, a vida não pode prosseguir para sua própria realização sem pensamento e sem criatividade. É o que vemos no Vaticano. A começar pela mais alta autoridade, é mostrar que, em suma, estamos na direção certa e que o pensamento criativo e fundamental de uma nova visão se projeta para horizontes mais altos no tempo e no espaço. Após a assinatura do documento sobre a fraternidade humana, o Papa Francisco continuou a refletir sobre a realidade das nações. Apareceram assim reflexões públicas ou não. A felicidade das nações requer um compromisso com contornos difíceis de definir. O Papa escreveu palavras claras e corajosas que temem apenas a Deus e falam sobre as tragédias das pessoas fracas, cansadas e desesperadas. Depois prescreve a cura deste mal difícil de curar que atingiu até a morte nossa civilização moderna. E aqui nasce a encíclica que hoje celebramos. Embora eu tivesse acompanhado as diferentes etapas do caminho de fraternidade humana na última década entre o Papa e o imã, quando eu li esta encíclica sobre a fraternidade e a amizade social, detectei em suas linhas um gosto refinado, uma sensibilidade incisiva e uma capacidade de expressar os temas da fraternidade humana de uma forma que aborda o mundo inteiro. É um apelo à harmonia dirigida ao mundo em discórdia, bem como uma mensagem clara em favor da harmonia individual e coletiva com as leis do universo, do mundo e da vida. É uma argumentação baseada no raciocínio claro, baseado na verdade e viável na vida real e no mundo concreto. Estimado público, como jovem estudioso muçulmano, estudioso da Sharia, lei do Islã e de suas ciências, eu estou de acordo, com muito amor e entusiasmo, de acordo com o Papa, e compartilho cada palavra que ele escreveu na encíclica. Acolho com satisfação e esperança todas as suas propostas apresentadas. Eu estava muito feliz com o que eu li. Quando aquilo que podemos chamar de o fim da consciência histórica, com a grave infiltração cultural dessa teoria baseada na desintegração do patrimônio cultural e com a criação de gerações que desprezam sua própria herança. Inclusive as injustiças contra a mulher. O Papa considera, com razão, que a perseguição por motivos religiosos ou étnicos e outras violações da dignidade humana são aspectos de uma terceira guerra mundial por fases. Como é grande o Papa quando aborda com profundidade a questão dos imigrantes e dos refugiados, reiterando que a dignidade humana caiu na fronteira entre a Europa e o terceiro mundo. O Papa também quis abordar a questão atual ao falar da pandemia e de outras tragédias da história, pedindo uma reformulação do nosso modo de vida e da organização das nossas sociedades.
Eu estive de acordo com as palavras do Papa, que falou das questões que têm a ver com o homem e seus próprios problemas. Estou convencido de que esta encíclica, juntamente com o documento sobre a fraternidade humana, reiniciará a partir do trem da história que parou na estação da ordem mundial atual, enraizada na irracionalidade, com injustiça, orgulho e violência colonial. Nesta encíclica, nós pensamos de colocar um fórum. Pensei com colegas do Alto Comitê da Fraternidade Humana convocar um fórum para 100 jovens de diferentes partes do mundo e organizar um dia de estudo dedicado a esta encíclica em Roma, em Abu Dhabi, onde foi anunciado o documento da Fraternidade Humana, mas também no Egito, onde os participantes se dedicarão à reflexão e ao estudo, ao diálogo. Ao fazê-lo, a encíclica chegará aos jovens pertencentes a diferentes religiões e etnias, com a esperança de que possa ser um passo na direção certa, rumo a uma fraternidade humana mundial. Estou muito feliz que o Papa tenha aprovado essa ideia e tivemos do cardeal seu apoio. Senhoras e senhores, nessa fase decisiva da história da humanidade, estamos diante de uma encruzilhada entre a fraternidade universal, na qual a humanidade se alegra, e a miséria aguda, que aumentará o sofrimento e a privação das pessoas. O caminho da fraternidade é um caminho antigo e novo, que é renovado e que se percorre na sombra de valores espirituais e morais, e é governado pelo equilíbrio e a harmonia entre ciência e fé, entre este mundo e a vida que está por vir. Nós queremos lutar contra a discriminação, o racismo e o ódio. Ao mesmo tempo, trabalhamos pela consolidação da nossa doutrina, pelo aprofundamento de nossos aspectos específicos e para evitar a desunião e a desintegração. A fraternidade universal continua a ser, ontem, hoje e amanhã, uma necessidade absoluta para o mundo inteiro. É imprescindível para a salvação, pois dará vida a uma civilização equilibrada e feliz, centrada no homem, independentemente da cor da pele, sexo, linguagem e religião. Finalmente, dirijo essas palavras à sua santidade, ao grande imã de Al-Azhar. Os vossos esforços e a vossa luta pela convivência humana e fraternidade mundial, culminando no documento da fraternidade humana que proclamaram no ano passado em Abu Dhabi, em um evento sem precedentes na história moderna, representaram uma viragem no mundo árabe e muçulmano. É um raio de luz para o mundo, para todo o mundo. Vemos todos os dias jovens que se encontram em torno dos princípios da fraternidade e da convivência, e vemos uma abertura sem precedentes nas relações entre os seguidores das religiões. Também vemos muitas pessoas mentalmente fechadas para os que pertencem a outra religião, que começam a repensar sua forma de pensar. Eu prometo-vos, juntamente com os meus colegas no Alto Comitê para a Fraternidade Humana, prometo, juntamente com meus colegas do Alto Comitê para a Fraternidade Humana, que continuaremos a trabalhar fielmente para garantir que este documento se torne uma realidade vivida por todos, através de iniciativas concretas e ambiciosas do Comitê, que sempre recebem o apoio leal e sincero de Sua Alteza Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, um autêntico líder fiel a seu compromisso para a implementação dos princípios do documento sobre a fraternidade humana, para que esses princípios possam dar os frutos desejados a cada pessoa na face da terra, seja qual for a religião, sexo ou a raça. Obrigado, Papa Francisco, por esta encíclica forte e corajosa, e obrigado a todos pela atenção. Que as bênçãos e a misericórdia sejam com todos vós. Obrigado ao senhor Juíza Abdel Salam pelas palavras dessa manhã que bem definem um homem, uma mulher de fé. O senhor dizia em favor da união das energias religiosas para enfrentar discriminação, racismo e ódio, que ao mesmo tempo trabalham pelo fortalecimento da própria doutrina.
e evitar a desagregação. É com essa imagem que tenho o prazer que passo agora a palavra à professora Anna Rowlands, da Catholic Social Thought and Practice na Universidade de... obrigado por suas palavras. Bom dia, eminências, irmãos e irmãs eminências. Obrigada pelo convite. A encíclica Fratelli Tutti fala de amor e atenção. Aquele tipo de atenção que é capaz de reparar, remendar o mundo ferido. É uma reflexão sobre a parábola do bom samaritano, que reconhece o amor e a atenção como lei primordial, modelando para nós uma amizade social criativa. O Papa Francisco pede-nos que contemplemos o mundo de maneira análoga, de modo a conseguirmos vislumbrar a relação básica e indispensável entre todas as coisas e pessoas, próximas e distantes. Na simplicidade da sua exortação, Fratelli Tutti constitui um desafio arrasador para a nossa vida ecológica, política, econômica e social. Mas, acima de tudo, é uma proclamação de uma verdade inelutável e jubilosa, aqui apresentada como nascente para um mundo exausto. Esta carta não representa uma crítica insensivelmente distante. A sua disciplina espiritual considera contrário a tarefa humanizadora da seguinte forma: ser verdadeiramente humano significa estar disposto a contemplar o mundo na sua beleza e na sua dor, a sentir profundamente, através de encontros humanos, as aflições e as alegrias da própria época, assimilando-as no nosso íntimo, carregando-as como se fossem nossas. A noção de que toda a vida criada compartilha sua origem em Deus Pai e que em Cristo nós tornamos irmãos e irmãs unidos em dignidade, cuidado e amizade, é um dos mais antigos ensinamentos social do cristianismo. As figuras no âmago dessa carta estão presentes nas Escrituras. Irmãos, irmãs, vizinhos, amigos, os primeiros cristãos formaram as suas noções a propósito do dinheiro, da comunidade e da política, com base nesse ponto de vista. Que um tema tão antigo seja abordado agora com tanta urgência é porque o Papa Francisco teme um afastamento da visão segundo a qual somos todos realmente responsáveis por todos, todos relacionados com todos, todos com direito à justa proporção do que foi concedido para o bem de todos. Acreditar nisso não é uma fantasia burlesca. Ela escreve com amargura sobre o cinismo cultural e o empobrecimento que limitam a nossa imaginação social. Não é o absurdo reconhecer afinidades para além das fronteiras, aspirar a culturas em que os laços sociais sejam respeitados e o encontro diálogo possam ser praticados. Fratelli Tutti salienta que a fraternidade universal e a amizade social devem ser praticadas em conjunto. Contudo, nesse sentido, abundam fracassos. A globalização proclama valores universais, mas deixa de pôr em prática o encontro e a atenção. Especialmente a diferença e os mais vulneráveis. As comunicações digitais especulam sobre a nossa fome de interligação, distorcem-na, produzindo um vínculo febril construído sobre binários de curtidas, não curtidas, gosto, não gosto, e mercantilizada por interesses poderosos. O populismo apela ao desejo de estabilidade, de enraizamento de um trabalho gratificante, mas permite que a hostilidade desvirtue tais desejos. O liberalismo imagina a liberdade em termos de indivíduos interessados em si mesmos, ignorando as nossas vidas interligadas. Esquecemos o que permite que as sociedades resistam e se renovem. Eis no que consistem os nossos falsos materialismos. Esta carta tem suas raízes no encontro interreligioso específico. Não se envergonha de seu caráter e apelo religiosos.
Uma verdade transcendente não é um fardo, mas é um dom que assegura as raízes da nossa ação. Pode reduzir a ansiedade que sentimos ao correr riscos em conjunto em prol da transformação do nosso mundo. A fé é a nossa fonte, a nossa nascente, ela faz parte do modo do poder designar e ir além da lamentável indiferença da nossa época. Por isso, a encíclica é clara a respeito do peso da responsabilidade suportada pelas comunidades religiosas. Os grupos religiosos são enredados nas culturas digitais e de mercado que nos prejudicam. De modo imperdoável, certos líderes religiosos têm sido morosos na condenação de práticas injustas no passado e no presente. A religião precisa de arrependimento e renovação. Fratelli Tutti exorta as religiões a serem modelos de diálogo, promotoras de paz e portadoras da mensagem de amor transcendente ao mundo faminto, cínico e desenraizado. Fazendo eco da declaração de Abu Dhabi, a encíclica reitera a dignidade absoluta da pessoa humana, sobre a qual nenhuma preferência política, nenhuma lei de mercado pode ter precedência. Aqui o Papa Francisco realça o tratamento reservado aos migrantes, evoca os mandamentos bíblicos de acolhimento do estrangeiro, os benefícios que advêm dos encontros interculturais e o convite ao amor puro e gratuito. Mas aprofunda também os primeiros ensinamentos sociais sobre o destino universal dos bens, esclarecendo que as nações têm direito à sua terra, riqueza e propriedade, contanto que isso permita a toda a humanidade ter acesso aos meios de sobrevivência e realização. Cada nação tem obrigações para com toda a família humana e não apenas para com os seus próprios cidadãos. As particularidades desses ensinamentos são a dignidade, solidariedade e destino universal dos bens materiais. O Papa Francisco alerta contra formas de populismo fechadas, mas defende a importância de nos vermos como um povo único. No suco de Santo Agostinho, lembra-nos que tornar-se um povo se fundamenta no encontro recíproco através do diálogo, face a face e lado a lado. Partilhamos uns com os outros o amor comum que perdura no tempo e pelo qual desejamos viver. Trata-se de um processo dinâmico de construção da paz social, inacabado, fruto da busca genuína e do intercâmbio de verdades. Uma cultura só é saudável na medida em que permanecer aberta aos outros. Esta renovação das culturas políticas somente acontece não em prol dos mais marginalizados. O papel dos movimentos de base é essencial para esta participação. A designação de Deus como Pai, e nesta imagem, nós mesmos como familiares e semelhantes, é uma linguagem de amor. Existem outras formas de designar Deus, mas a mensagem que o Papa Francisco deseja que ouçamos nesse momento é que somos plenamente humanos, mediante aquilo que nos leva para além de nós próprios. O que torna isso possível é um amor divino, aberto a todos, que faz nascer, une e reconcilia, renovando infinitamente. Este amor não pode ser apagado nem descartado, pois constitui a base do apelo que o Papa Francisco nos dirige com amorosas palavras de São Francisco. Fratelli Tutti. Muito obrigado, professora Rolands, por ter mostrado uma forma. Somos realmente todos responsáveis por todos e todos estamos interligados, a senhora disse. Esse sentimento de responsabilidade deveria mover as pessoas em nível nacional. A senhora falou dos migrantes, refugiados, mas a senhora evocou um nível mais amplo.
Então, eu passo agora a palavra ao professor Andrea Riccardi, fundador da comunidade de Santo Egídio e apaixonado conhecedor e estudioso daquilo que o Papa chama consciência histórica. Muito obrigado. Amin Maluf, o escritor de fina sensibilidade, nota o seguinte: se outrora éramos efêmeros no mundo imutável, hoje somos seres perdidos e a desorientação de tantos filhos e filhas da globalização. Fratelli Tutti traça um caminho simples e essencial para todos nós, desnorteados à fraternidade. Vou focalizar apenas um aspecto, a dilaceração mais grave que leva à morte, a guerra. Pois nessas páginas a fraternidade é comparada à guerra. Mas não é algo de muito frágil diante da guerra, uma máquina implacável de morte e destruição? Surgiu como uma resignação à guerra, como um fato natural na história. Acredita-se que seja a responsabilidade de grandes países ou políticos, não de pessoas comuns. O que podemos fazer? Um fatalismo está crescendo, disfarçado de realismo. Cedemos a opção pela guerra, acreditando em justificativas humanitárias, defensivas, ou até manipulados pela informação. Aceitamos demais governos, instituições e indivíduos. A guerra, como uma companheira constante do nosso tempo, tornou-se quase que um fato cultural e político. Basta pensar no enfraquecimento do movimento pela paz nos últimos anos. Chamou muito a minha atenção o que o Papa diz alarmado. A guerra não é um fantasma alarmado, não é um fantasma do passado, mas tornou-se uma ameaça constante. É o presente, corre o risco de ser o futuro. Essa ardente contemporaneidade da guerra é evidente em todos os lugares do Mediterrâneo, a África e em outros lugares. Para muitos, porém, são as suas guerras. Não nos tocam a nós. Nos afetam apenas se os refugiados procurarem os nossos países. Mas as guerras aos pedaços se fundem, criando uma atmosfera explosiva que transborda e envolve qualquer pessoa. O fogo pode espalhar-se. É ilusório no mundo global pensar em isolar um conflito. No entanto, vivemos como se isso fosse possível. A encíclica Fratelli Tutti alarga o nosso olhar sobre o mundo à luz da fraternidade. Desde o início diz que o que está distante diz-nos respeito. O olhar da fraternidade nunca é míope, é evangélico e humano. Mas também, lendo esse tema, se torna muito mais realista de que muitas ideologias ou políticas que se autodefinem como realistas. O Papa expressa de forma decisiva a experiência da humanidade e da Igreja. Cada guerra deixa o mundo pior do que o encontrou. 2 guerras mundiais dizem isso, os conflitos em curso gritam isso. A guerra nunca torna o mundo melhor. É uma verdade da história. Mas, diz o Papa, há uma perda do sentido da história. Perde-se o sentido da história no presentismo egocêntrico em contraposições exacerbadas, na oposição exacerbada. Nacionalismo, populismo exaltam o valor de um determinado grupo em relação a outros. Nesse interim foram esvaziadas aquelas grandes palavras que são verdadeiros faróis que iluminam a humanidade, fraternidade, paz, democracia, unidade. A partir dessas páginas da encíclica, lemos como pensávamos que o mundo tivesse aprendido a partir de tantas guerras e fracassos. Pensávamos ingenuamente no entusiasmo de um mundo de paz após 1989. Em vez disso, o Papa nota que regrediu no que diz respeito a conquistas de paz
e a formas de integração entre Estados. Há uma tendência para desacreditar as estruturas de diálogo que previnem conflitos. Assim, o mundo se torna incapaz de evitar a guerra e permite que os conflitos se prolonguem, gangrenando por anos, se não décadas, revelando a impotência de toda a comunidade internacional. À luz da visão fraterna do mundo global, que é realista e presciente proposta pela encíclica, o drama da guerra perto de nós ou longe é visto como central, com sua procissão de sofrimento, destruição do ambiente humano e natural, morte, refugiados, legado de dor e ódio, terrorismo, armas de qualquer tipo, crueldade e assim por diante. As palavras do Papa, assim eu interpretei, despertam-nos do vício coletivo para a lógica do conflito. A guerra, escreve, é um fracasso da política e da humanidade, é uma rendição vergonhosa, uma derrota diante das forças do mal. Uma rendição vergonhosa. A guerra nunca é limitada, mas se torna a mãe de toda a pobreza. É uma escola má para os jovens e acaba poluindo o futuro. E muitas vezes parece até um recurso para os desesperados das periferias humanas. A guerra em pequenas guerras mostra a fragmentação arrogante do mundo global, que considera uma ilusão, diz o Papa, projetos com grandes objetivos de desenvolvimento para a humanidade. O nosso mundo não tem uma visão. O mundo global rejeita um projeto de crescimento devido à arrogância dos interesses que o movem e assim acaba rejeitando um grande sonho de paz. A encíclica mostra que todos têm sua responsabilidade. A encíclica mostra que cada um é guardião da paz. Aqui há uma tarefa das instituições nacionais e internacionais na arquitetura que o Papa define, a arquitetura da paz, que deve ser revitalizada. Mas nós também, pessoas comuns, não podemos ser meros espectadores. É tarefa de todos a arte da paz. Devemos ousar mais contra a guerra com uma revolta diária e criativa. E não com a banalidade da assuefação. Podemos dizer que se tantos hoje podem fazer a guerra, todos podemos trabalhar como promotores da paz. Muitos já falaram antes de mim e muito bem. O juiz. Aqui aparece o papel das religiões de forma clara. O Papa refere-se ao diálogo entre as religiões e ao encontro com o imã Al-Tayyeb quando declararam: as religiões nunca devem incitar a guerra. Se isso acontecer, é um desvio e um abuso. Ao ler a encíclica Fratelli Tutti, não só captei a denúncia da guerra, mas também uma grande esperança de que a paz é possível. E lembrei-me do convite que quando eu era muito mais jovem, era o ano de 1986 em Assis, quando João Paulo II se encontrou com líderes religiosos pela primeira vez, num dia muito ensolarado. Naquela época, o Papa Wojtyła disse: a paz espera seus profetas, seus arquitetos. É um local aberto a todos, não apenas aos especialistas, aos sábios, aos estrategistas. Passa por 1000 pequenos atos do dia a dia. Sim, a encíclica diz muito bem: os artesãos da paz são os homens e as mulheres da fraternidade. São eles os promotores da paz. O Papa Francisco propõe verdadeiros sonhos ao mundo global que apagou os faróis das grandes palavras e dos grandes ideais. Mencionei apenas um, não o menor.
na verdade, aquele de que depende tanto, a paz. E concluo agora com as palavras de um grande italiano, o sacerdote Luigi Sturzo, que escreveu em 1929, que já descreve esse desejo de paz. Abro aspas, devemos acreditar que a guerra como meio jurídico de proteção da lei deve ser abolida, assim como foram abolidas a poligamia, a escravidão, a servidão da gleba e a vingança familiar. Sim, eminências e caros amigos, mesmo depois do seu cinzento da pandemia, esta encíclica abre realmente um horizonte de esperança. Todos somos chamados a tornar-nos irmãos e irmãs. Surge um sonho pelo qual devemos viver e lutar, mesmo com as mãos nuas. Agradeço pela atenção. Muito obrigado, professor Riccardi. Muito obrigado por ter descrito o grande desafio da fraternidade, talvez o maior desafio nesse tempo de divisão, pobre de tensões que unem, a quem o Papa dedica toda a parte final do 7º capítulo. Se muitos podem fazer a guerra, todos podem ser promotores de paz. E o Papa parece quase falar com todos aqueles na encíclica. Precisamos olhar a realidade com seus olhos, diz o Papa Francisco, e ouvir seus relatos com o coração aberto. Assim poderemos reconhecer o abismo do mal no coração da guerra e não ficaremos perturbados se nos tratam como ingênuos, porque escolhemos a paz, homens e mulheres que escolhem a paz. E como dizia a professora Rowlands, o papel da fé, das diversas fés, como uma fonte, uma nascente. Nesse sentido, passo agora a palavra à Sua Eminência Cardeal Miguel Ángel Ayuso, presidente do Pontifício Conselho para o Diálogo Interreligioso. Pois não, Eminência. Eminências, prezadas irmãs e irmãos, agradeço a oportunidade de apresentar a encíclica Fratelli Tutti, dedicada à fraternidade e à amizade social. Um dom inestimável que o Santo Padre nos concedeu, não apenas a nós católicos, mas a toda a humanidade. Saúdo todos os distintos oradores que comigo apresentaram esta encíclica, de modo especial o Dr. Mohamed Mahmoud Abdel Salam, conselheiro do Grão Imã de Al-Azhar, amigo fraternal, com quem partilho o trabalho do Alto Comitê para a Fraternidade Humana, instituído no mês de agosto de 2019, com a finalidade de dar continuidade e eficácia aos objetivos contidos no documento sobre a fraternidade humana em prol da paz mundial e da convivência comum. A sua presença aqui só pode ser realmente um bom exemplo de irmandade. Quero agradecer publicamente ao Papa Francisco, também em nome do Pontifício Conselho para o Diálogo Interreligioso, ao qual presido, pelo impulso que proporcionou desde o início de seu pontificado ao diálogo interreligioso. Não posso esconder a minha emoção ao ler as páginas da encíclica, em particular o capítulo 8, as religiões ao serviço da fraternidade no mundo. Colaborei com o Papa Francisco desde o início de seu pontificado, ou seja, durante quase 8 anos. Posso dar testemunho de todo o trabalho que foi levado a cabo, inclusive no meio de inegáveis dificuldades, tais como a última, apenas em ordem de tempo, ou seja, a pandemia provocada pela Covid-19. O diálogo interreligioso está verdadeiramente
no cerne das reflexões e ações do Papa Francisco. Com efeito, Fratelli Tutti, no número 274, diz: procurar a Deus com um coração sincero. Contudo, sem macular com os nossos interesses ideológicos ou instrumentais, ajuda-nos a reconhecer-nos como companheiros de caminho, verdadeiramente irmãos. O próprio título da encíclica manifesta um claro desejo de se dirigir a todos como irmãos e irmãs. Trata-se de uma realidade existencial que, pacificamente, o Papa Francisco dá por certa: somos todos irmãos, ninguém fica excluído. Sem dúvida, o caminho do diálogo entre pessoas de diferentes tradições religiosas não tem início hoje, mas faz parte da missão original da Igreja e encontra as suas raízes, em particular, no Concílio Vaticano II. O Papa Francisco, considerando respeito e amizade como duas atitudes fundamentais, abriu outra porta para que o ar da fraternidade pudesse entrar no diálogo entre pessoas de diferentes tradições religiosas, entre crentes e não crentes, e com todas as pessoas de boa vontade. O documento sobre a fraternidade humana em prol da paz mundial e da convivência comum, assinado no dia 4 de fevereiro de 2019 em Abu Dhabi pelo Papa e pelo Grão-Imã de Al-Azhar Ahmad Al-Tayeb, representou um marco no caminho do diálogo interreligioso, o que não coincide nem com a partida, nem com a chegada. Estamos a caminho. Fratelli Tutti, com um olhar clarividente e misericordioso, exorta-nos a pisar num terreno comum, ligado a uma verdade antiga que pode soar nova no mundo que nos rodeia, não raramente atrofiado pelo egoísmo. Essa realidade, essa verdade é a fraternidade humana. Os fiéis de diferentes tradições religiosas podem realmente oferecer a sua própria contribuição para a fraternidade universal nas sociedades em que vivem. Fratelli Tutti afirma, no número 275, não se pode admitir que no debate público somente os poderosos e os cientistas tenham voz. Deve existir um lugar para a reflexão derivante de um contexto religioso que engloba séculos de experiência e de sabedoria. Efetivamente, o fiel é testemunha e portador de valores que podem contribuir, em grande medida, para a construção de sociedades mais saudáveis e justas. A retidão, a fidelidade, o amor pelo bem comum, a solicitude pelo próximo, especialmente pelos necessitados, a benevolência e a misericórdia são instrumentos valiosos que fazem parte do tesouro espiritual das diferentes religiões. Viver a própria identidade na coragem da alteridade é o limiar que hoje a Igreja do Papa Francisco nos pede para cruzar. Trata-se de dar passos concretos em companhia de fiéis de outras religiões e pessoas de boa vontade, na esperança de que todos nos sintamos chamados a ser, de maneira especial no nosso tempo, mensageiros de paz e obreiros de comunhão.
Deus é o Criador de tudo e de todos. Por isso, somos membros de uma única família e é, como tal, que nós devemos reconhecer. Esse é o critério fundamental que a fé nos oferece para passar da mera tolerância à convivência fraternal. O convite do Papa Francisco às diferentes religiões para que se coloquem ao serviço da fraternidade para o bem da humanidade inteira anuncia uma nova era. A nossa jornada comum abre-se a uma nova luz e a uma nova criatividade, que desafia o próprio âmago de cada religião. E não só. A fraternidade pode transformar-se também no caminho de todas as crenças religiosas. No mundo desumanizado, em que a indiferença, a ganância caracterizam as relações entre as pessoas, são necessárias uma solidariedade nova e universal, bem como um diálogo renovado. Com base na fraternidade, o diálogo interreligioso desempenha uma função essencial na construção da convivência civil, de uma sociedade que inclua e não se edifique sobre a cultura do descarte. A perspectiva e o objetivo do diálogo é trabalhar mediante uma colaboração autêntica entre os fiéis para alcançar o bem de todos, lutando contra as muitas injustiças que ainda afetam este mundo e condenando todo tipo de violência. Por isso, olhando para o futuro, precisamos estar conscientes de que as religiões não podem fechar-se em si mesmas, mas que, como fiéis e permanecendo firmemente enraizados na identidade que nos é própria, devemos dispor-nos, apesar das diferenças e em conjunto, com todas as pessoas de boa vontade, a percorrer o caminho da fraternidade humana. No mundo existem muitas religiões e nós, do ponto de vista do diálogo interreligioso, precisamos saber ativar uma relação, segundo o desejo do Papa, uma relação de respeito e amizade, através da qual podemos defender a igualdade entre seres humanos, que somos também crentes com diferentes visões, mas sem renunciar à nossa própria identidade, exigindo um pouco da sinceridade das nossas intenções. Mais uma vez, obrigado ao Papa Francisco, porque Fratelli Tutti nos faz sentir todos mais próximos do amor de Cristo e da Igreja, animando-nos a colocar-nos todos juntos ao serviço da fraternidade nesse mundo. Mais uma vez, obrigado. Muito obrigado, Eminência, por suas palavras e por ter lembrado o alto papel do diálogo interreligioso, a busca de um terreno comum que nasce do ter um pai comum. Este terreno ligado a uma antiga verdade que pode soar nova, a fraternidade humana. Esta verdade nova e antiga é exemplificada pela imagem do Papa e do grão-irmão naquele evento de Abu Dhabi. E como dizia o juiz, peço que delinee mais nos detalhes os esforços do comitê para fazer crescer esta fraternidade a partir da iniciativa que nos mencionava antes. Se posso pedir a Sua Excelência. Em nome de Deus misericordioso, obrigado por esta sessão. Obrigado, Mateo. Antes de responder a essa pergunta, eu gostaria de manifestar o meu agradecimento de coração ao cardeal pela excelente organização
E quero saudar o cardeal pelo seu compromisso, parabenizando. Eu vi o tempo que dedicou, um compromisso, e quero saudar e quero parabenizá-lo com uma salva de palmas. A pergunta é muito importante. O Comitê pela Fraternidade, o Alto Comitê pela Fraternidade Humana, com a licença do cardeal Ayuso, digo, o objetivo principal do comitê é atuar, implementar os princípios da fraternidade humana assinados pelo Papa e pelo Grão-Irmão em fevereiro de 2019. Temos muitas iniciativas. O comitê, com a instituição, sediou-se com a licença do Papa, do Grão-Irmão e do Sheik, que se comprometeu a implementar os princípios do comitê. Nós temos inúmeras iniciativas, de fato. Nós concluímos a implementação dos programas escolares de Al-Azhar. Isso será realizado este ano e lá estudarão 2 milhões de os princípios da fraternidade humana. É absolutamente uma estreia mundial. Nas escolas de Abu Dhabi foi realizado um curso e os alunos estudam todos os princípios desse documento. Estamos tentando, junto a várias universidades do mundo, implementar um dos muitos projetos. Isso é um curso científicos em nome do Papa e do Grão-Irmão sobre a fraternidade humana. É o que estamos fazendo. Estamos em contato com a Universidade dos Emirados e com outras universidades para implementar programas paralelos. Provavelmente lembrarão, 14 de maio passado, a oração, foi feito um apelo ao mundo todo para parar um momento, para termos um objetivo humano. A participação no mundo foi realmente surpreendente, ficamos surpresos. Milhões no mundo participaram nesse evento, enviando essa mensagem de fraternidade humana, que lembra que precisamos adotar todos. Estamos diante de um perigo que não olha a diferença religiosas. Esse risco é a Covid-19. Temos várias iniciativas para fortalecer o diálogo interreligioso. De fato, o comitê busca fazer com que todos participem. Não queremos trabalhar sozinhos, queremos fazer com que participem várias organizações do mundo, comprometendo-nos. Já encontramos o secretário-geral das Nações Unidas e nos próximos dias anunciaremos um projeto. E aqui na Itália também, no Oriente, no mundo árabe, estamos colaborando com a comunidade de Sant'Egidio, uma colaboração muito estreita para ativar os princípios e também com o Conselho Pontifício. Eu quero agradecer que o Alto Comitê pela Fraternidade Humana, a partir desta encíclica inspiradora que foi assinada ontem pelo Papa e Francisco em Assis, a encíclica Fratelli Tutti, o comitê lançou uma iniciativa para implementar a encíclica e reuniremos centenas de jovens em várias partes do mundo, organizaremos 10 jornadas de estudo aqui em Roma e o comitê apresentamos essa proposta ao Papa, que a parabenizou. Esses jovens se encontrarão e estudarão a encíclica, levando os princípios para implementar o diálogo aberto sobre a fraternidade humana. Esses jovens depois irão em Abu Dhabi para um convívio, para se conhecer, para dialogar entre eles,
sobre a mensagem da fraternidade, depois irão para o Egito, onde participarão de algumas jornadas de estudo em Al-Azhar e com isso tudo, poderemos tornar esses 100 jovens, eles serão como mensageiros, como embaixadores dessa mensagem. É uma das nossas iniciativas para identificar o melhor caminho. Os jovens são os protagonistas de todas as nossas iniciativas. Muito obrigado, juiz Abdelassam, pelo esforço de dar corpo à fraternidade descrita pelo Papa na encíclica e aos valores manifestados num documento sobre a fraternidade humana em outros mundos. Em relação a esse tema, no âmbito das sociedades, o que o Papa chama fraternidade social, amizade social, eu gostaria de passar a palavra à professora Rowlands para saber como é possível passar do pensamento à prática. Eu acho que se trata de uma pergunta extremamente interessante. Eu gostaria, de qualquer forma, reformular a pergunta com base na minha perspectiva. Muitas vezes há um mal-entendido, como se o ensino seja algo que é escrito em Roma e que deve ser aplicado ao mundo. Não. Segundo o Papa, o método desse documento é que começa com uma série de reflexões, trata-se de uma meditação muito profunda sobre o que acontece no mundo. O que o Papa Francisco faz ao redigir esse documento é oferecer uma reflexão estruturada. Isso é necessário por duas razões. O documento diz claramente que o espaço para a reflexão, ou seja, a sabedoria, não apenas os conhecimentos, que é algo muito difícil de encontrar na nossa época. Somos sempre distraídos. Eu mesmo tenho o celular aqui. Todos temos um celular que nos distrai. Não há uma reflexão que não seja interrompida. Esse é um grande serviço para nós e nos dá também uma liderança a nível de pensamento no estado atual. Há uma falta de liderança a nível de pensamento. Realmente temos uma grande necessidade. Aí eu acho que o Papa é isso que quer nos dar. Há ações já sobre as quais refletimos, ações que são uma reflexão sobre o mundo. Mas é verdade, o Papa faz com que nos questionemos. Devemos ler o documento para ver em que altura estamos. Somos como o bom samaritano. Seremos interrompidos se deixamos que isso aconteça. Ele diz claramente que, em nível local, precisamos fazer referência ao bom samaritano e esclarece qual o nosso papel, nossa função. É muito importante, porque não significa apenas fazer ações misericordiosas. Sem uma relação com todas as instituições, sem o desejo de trabalhar em conjunto, não poderá haver uma transformação. É muito claro do ponto de vista da ação. Deve ser ligado à nossa função institucional, mas tem a ver com uma mentalidade. Estamos ouvindo uma série de histórias, há coisas importantes que nem todos entendem. Ele fala do liberalismo, da igualdade, da fraternidade, mas temos a certeza de que todos esses princípios possam ser realizados. Precisamos compreender qual a nossa história, como começa, como continua. Precisamos compreender que somos integrados no mundo. Precisamos atuar de uma forma diferente. Sim, obrigado, professora, por suas palavras. É verdade, muitos níveis, e se passa da vida ao pensamento para voltar à vida. Muito obrigado, realmente, por ter levado-nos um passo adiante nesse documento, que tem tantas consequências concretas. E voltando a falar de diálogo e identidade, que são muito frequentes nessa encíclica, muitas vezes no mundo, entre esses dois
termos é como se fôssemos um pêndulo na busca de um equilíbrio. E, ao contrário, na encíclica, é como se devemos vivê-las juntas. É como se uma verdadeira identidade não fosse possível sem diálogo e vice-versa. Gostaria de pedir à Sua Eminência, o Cardeal Ayuso, aprofundar esses termos no coração do diálogo interreligioso. Muito obrigado. Eu gostaria de lembrar 3 elementos na experiência de diálogo: o dever da identidade, a coragem da alteridade e a sinceridade das intenções, como eu já mencionei na minha apresentação, o diálogo e, ao mesmo tempo, identidade. Não pode existir diálogo sem identidade. Eu me lembro que o Papa Francisco, dirigindo-se ao nosso dicastério no aniversário 50 da criação, nos lembrou que o diálogo significa tornar-nos companheiros de viagem no nosso caminho rumo à verdade, com maiúscula. Portanto, é o nosso dever fazer sempre esse exercício de viver fortemente arraigados na nossa identidade, que é a que nos dá a força de ver com a coragem e reconhecer o outro, reconhecendo que somos diferentes, mas que podemos nos encontrar todos numa plataforma única, que é a plataforma da humanidade. Portanto, é através dessa humanidade, dessa fraternidade humana, onde a colaboração interreligiosa deve e pode apoiar os direitos de cada ser humano, seja qual for o lugar do mundo e qualquer tempo, porque todos somos membros de uma única família. Porém, lembrar também, falando de diálogo e identidade, que o diálogo, no contexto do pluralismo, não apenas religioso das nossas sociedades, é uma realidade que nos convida a refletir sobre a nossa própria identidade, sem a qual não poderíamos ter um diálogo religioso autêntico. Não estamos dizendo que todas as religiões são iguais. Reconhecemos que no mundo existem várias e muitas religiões. E reconhecemos também que todos os crentes, aqueles que buscam Deus e todas as pessoas de boa vontade, de acordo com a filiação religiosa, têm igual dignidade. Portanto, precisamos comprometer-nos para que Deus, que nos criou, não seja um motivo de divisão, e sim de união, de fraternidade. São Francisco nos deu uma lição. Estamos celebrando hoje, dia 4 de outubro. Estamos comemorando São Francisco, que antes de ceder ao sincretismo, relativismo ou renunciar à própria história, às próprias tradições, a identidade cristã é, contudo, uma identidade flexível, no sentido que é uma identidade capaz de enfrentar com as condições sociais e políticas que mudam no mundo, como também a capacidade de ultrapassar preconceitos e formas de intolerância. É uma identidade que vive
vive do desejo do encontro com o outro e sente esse desejo de dialogar. Diálogo e a identidade exigem que façamos desse exercício uma sopa, entre aspas, um minestrone, e sim que se faça uma rica salada mista, onde cada um continua sendo o que é. Em outras palavras, obviamente, o Papa Francisco disse isso quando, no ano de 2014, se não me engano, encontrou os bispos do continente asiático. Ele dizia que não podemos travar um verdadeiro diálogo se não somos conscientes da nossa própria identidade, das neblinas da autoconsciência. Não se pode dialogar, não é possível começar um diálogo e, por outro lado, não pode existir um diálogo autêntico se não somos capazes de abrir a mente e o coração com empatia sincera e acolhida àqueles com que falamos e nos relacionamos. É daqui que, evidentemente, a encíclica Fratelli Tutti nos proporcionará muitos frutos para tomarmos o caminho certo e para que, a partir das diferenças, possamos ajudar a construir um mundo melhor, dando resposta ao grito da guerra com o grito da paz, do amor e da fraternidade. Muito obrigado, Eminência. O que o senhor disse explica muito bem a relação entre o diálogo e identidade. E, nesse sentido, me parece que indica uma responsabilidade real dos líderes religiosos. Uma responsabilidade a quem o Papa chama de forma diferente. Existem esses dois termos, populismo e popularismo, que o Papa usa para dar uma ideia daquilo que o Papa define uma melhor política. Eu peço ao professor Riccardi como essas dimensões da política são desafiadas pela fraternidade. Há toda uma parte que se abre, há uma parte da encíclica onde o Papa reconhece a centralidade da política e, com realismo, afirma que a política hoje muitas vezes assume formas que obstaculam um caminho rumo à fraternidade. E aqui se abre um setor imenso, um âmbito imenso. E o Papa delimita duas fronteiras. Uma é sobre os valores limite das visões liberais, e sobre essas estamos a refletir, a Igreja está refletindo há mais de um século, com certeza. Resumindo com uma frase muito significativa: o mercado sozinho não resolve tudo, embora às vezes nos queiram fazer acreditar nesse dogma de fé neoliberal. Dogma interessante porque se refere ao pensamento, à política. Depois de 89 era suficiente abrir ao mercado e todo mundo se tornaria rico, feliz, alegre, etc. e tal. E aqui o Papa, para além de todos os limites do pensamento, do dogma de fé neoliberal, fala como de um pensamento pobre e repetitivo. Volta a ideia de Paulo VI, o mundo sofre por pobreza de pensamento. Por outro lado, e é o aspecto talvez mais interessante, mais inovador por ser atual, o Papa fala de populismo. Populismo e não populismo como dois polos que polarizam o âmbito do debate político. O Papa toma distância do populismo, se afasta do populismo, dizendo que ignora a noção de povo, que corre o risco de fazer com que
desapareça até a democracia e a própria palavra. E como o senhor disse, traça uma linha que vai entre o substantivo e o objetivo, povo e popular. Mas essa linha não apenas se refere a experiências na América Latina, experiências que podem ter acontecido na Europa e em outras regiões do mundo, mas, ao meu ver, é uma linha de criatividade política, o que significa uma linha popular, uma política popular que seja capaz de propor ao povo um ideal comum de crescimento, mas também de criar o povo, isto é, ressuscitar aquelas comunidades que a verticalização da globalização fez desaparecer, fazendo com que o povo se transformasse numa massa, colocando num populismo, ou seja, uma série de indivíduos na lógica do mercado. É um desafio construtivo para a política e para o trabalho de quem deseja realizar a fraternidade. Muito obrigado, professor. Não é por uma casualidade que depois do ponto 168 mencionado sobre o mercado, que não resolve tudo, há outros pontos, outros itens onde o Papa menciona os corpos intermédios da sociedade. E suas palavras nos ajudam a melhor compreender a centralidade e novidade desse capítulo. Eu peço agora uma última palavra à Sua Eminência, Cardeal Parolin, concluindo o encontro de hoje. Em relação àquilo que Sua Eminência dizia, as estruturas multilaterais estão prontas a acolher esse desafio da fraternidade que o senhor definiu como explosivo, a um percurso de um novo encontro que os cristãos também devem incentivar? Obrigado pela pergunta. Eu não saberia aqui dizer se as instituições estão prontas a aceitar esse apelo, esse desafio. Eu não sei se posso afirmar, talvez por falta de elementos, mas eu gostaria de dizer uma coisa, e acho, inclusive dentro das estruturas multilaterais, há um certo sofrimento. Sente-se o limite dessas estruturas que respondiam a um mundo diferente, a uma organização diferente da comunidade internacional e que hoje tem dificuldade em se adaptar à nova realidade, ao novo mundo que não é bipolar, é multipolar. Esse desencadear de todos esses conflitos ligados aos vários fenômenos do populismo, exclusivismo, etc., etc. Parece-me, portanto, que existe um terreno fértil para que essa mensagem que o Papa dirige com uma indicação bem concreta, quero destacar isso, é uma indicação muito clara e concreta, para que possa ser ouvida com atenção, para que possa ser assimilada com atenção. E é aquilo, obviamente, que desejamos todos. É claro que da parte dos cristãos pode e deve mais que pode, deve haver um compromisso. O senhor mencionou antes uma estrutura específica, as nunciaturas apostólicas, ou seja, o fato que a Santa Sé tem uma presença e uma atividade dentro da comunidade internacional. Nesse sentido, no que diz respeito ao multilateral, eu quero sublinhar as nossas representações junto das representações internacionais. São um instrumento, como foi feito com a encíclica Laudato Si. Houve um grande trabalho, claro que partia do centro, mas essas estruturas mais periféricas realizaram, como é que eu vou dizer, para apresentar, para fazer com que fosse conhecida e divulgada. Isso nos dá uma esperança, pois
essa mensagem, esse recado da Laudato Si despertou tanto interesse. Esperamos que a mesma coisa aconteça com a encíclica sobre a fraternidade universal, Fratelli Tutti. Outra realidade é a realidade das organizações não governamentais católicas. Eu quero lançar um apelo e um desafio a essas ONGs que trabalham em nível internacional, em conexão com as nossas representações, para que possam se tornar porta-voz junto a essas organizações internacionais. Eu acho que esse é um destaque da encíclica e eu acho que todos os que falaram destacaram. É preciso um compromisso pessoal. O mundo muda se nos comprometemos. A mãe Teresa dizia que se queremos mudar o mundo, nós muitas vezes dizemos é preciso, é preciso. Não, eu preciso, não é que se deve de forma impessoal. Todos nós devemos assumir o nosso compromisso e precisamos traduzir o conteúdo dessa encíclica na nossa vida pessoal, no nosso dia a dia, nas nossas ações, para que o mundo possa tomar esse caminho da fraternidade, que é o caminho da paz e da felicidade. Obrigado. Muito obrigado, Eminência. Muito obrigado por suas palavras. Eu acho que podemos concluir com essa nota. O cansaço, as dificuldades das estruturas, isso se lê muito nas páginas da encíclica, mas também a grande confiança no homem. Aqui se une o desejo do Papa, muito claro, nessas páginas, de chamar todos irmão e irmão, de oferecer a todos uma forma de vida que tenha o sabor do Evangelho, como escrevia São Francisco, e fazer numa comunidade que nos apoie e que nos ajude e onde possamos nos apoiar mutuamente. Eu quero agradecer todos os que estão aqui, os jornalistas, aqueles que tomaram a palavra hoje, Sua Eminência, o Cardeal Secretário de Estado, Suas Eminências, o senhor juiz, a professora, o professor. Para os jornalistas credenciados, as intervenções serão disponíveis no boletim da sala de imprensa. A partir de amanhã, os jornalistas credenciados receberão uma cópia da encíclica. Nós vemos em breve na Praça São Pietro para ouvir as palavras do Santo Padre no Ângelus. Para quem quiser falar com os oradores, estarão disponíveis na sala de imprensa a partir de 12:30. E com os outros, nos veremos nos próximos dias. Até breve, bom trabalho, queridos irmãos e irmãs todas. Bravo. Thank you. أمس كلمته في البسين